Todos, Deus abençoe e guarde todos vocês. E hoje quero trazer uma palavra de reflexão para todos nós, que se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 50 e 51, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Ora, quando Jesus clama, o véu se rasgou. Mas qual é o significado do véu se rasgar? O véu simbolizava a separação entre Deus e os homens depois do período do silêncio, que durou cerca de 400 anos, onde só um sacerdote podia atravessar aquele véu e falar com Deus, né? Levar as queixas do povo. Ele era o intercessor entre Deus e o povo. Esse homem não podia ter pecado algum e se preparava durante um ano. Caso contrário, ele era fulminado. Caso contrário, esse homem morreria, Deus o queimaria ali dentro. E ele usava alguns sinos nas orlas dos seus vestidos, sinos, e uma corda atada à sua cintura. Se ele tivesse com algum tipo de impureza, aquele homem seria fulminado ao passar do véu, que daria entrada ao Santo dos Santos. Então, esse homem continuava lá dentro e lá ele falava com Deus. Saía de lá quando não tinha nenhum pecado, vivo. Se morresse, a corda na sua cintura, ninguém podia entrar, o puxava lá de dentro. Mas enquanto os sinos tocavam e ele balançava o incensário, se entendia que este homem ele estava apto a falar com Deus. E assim era a comunicação entre Deus e os homens. Mas quando Jesus morre, que ele rendeu o seu espírito, isso é, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morre, o véu se rasga. O véu, alguns estudiosos dizem que ele tinha entre 5 a 8 ou 10 centímetros de espessura de linho fino. Então esse véu, ele simbolizava a separação entre Deus e os homens. Mas o véu se rasgou quando Jesus rende seu espírito. O sacrifício foi perfeito e agora não haveria mais separação entre Deus e os homens, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo agora tem e sempre teve todo o poder no céu e da terra, mas só através do seu nome é que podemos falar com Deus. O véu se rasgou. E aí é que entra a palavra que muitos falam, mas poucos têm conhecimento, que se chama graça, o favor não merecido. Aquilo que você e eu não merecíamos, uma condenação que era certa, mas agora a absorção através do nome e do poder de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, morte e ressurreição. Então agora o templo, ele desaba, ele dá um terremoto e rasga, né? Treme todo, ele não desaba ainda, mas ele treme, há um terremoto, rasga-se o véu, simbolizando que Cristo atravessa aquele véu. E de uma vez por todas, acaba-se a separação entre Deus e os homens. Então, se você quer estar perto de Deus, você quer buscar Deus, você não vai alcançar Deus na força do seu braço, na força do seu intelecto. Você vai alcançar a Deus só através do nome de Jesus, que chamamos de graça. Foi a favor de Deus, por amor a Deus, por amor a nós, perdão. E ele diz assim, que o próprio João vai relatar e dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar seu único filho para morrer, ser humilhado, martirizado de uma forma brutal e desumana por nós, para que pudéssemos hoje, através do nome de Jesus Cristo, que está vivo à destra do Pai, ter acesso a Deus, porque antes o homem não tinha mais. Então agradeça a Deus pela graça. E a graça não é libertinagem. Graça não nos dá o direito, a graça de fazermos o que quisermos e irmos para o céu. A graça tem sim suas condições, que não é pregado. Não é simplesmente eu creio em Cristo, pronto, posso fazer o que eu quiser, que eu estou no céu. Não.
A graça é um favor não merecido de Deus para que você trilhe o caminho apertado rumo à porta estreita que está em Mateus 7, 13 e 14, que fala de 2 caminhos. Então aproveite a graça. A graça é onde te dá a oportunidade de se achegar a Deus através do nome de Jesus Cristo, cumprindo a sua palavra, procurando obedecer a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de regra e fé, é o nosso livro de regra e fé. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, assim Jesus Cristo falou. E a palavra de Deus está aí. Cuidado com algumas traduções, é claro. Procure uma tradução, revista corrigida, fiel ao texto original. Estude, busque. Não só leia a Bíblia, não só aprenda a Bíblia. Tente obedecer a Bíblia. Lute para obedecer a Bíblia. Não falo como alguém que é a palmatória do mundo ou melhor que alguém, mas como alguém que prega o Evangelho, tanto para os outros como para mim mesmo. Porque a palavra que eu prego para as pessoas, eu prego também para mim mesmo. Tá? Então que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e entenda que a graça tem sim condições. A graça não te dá o direito de fazer o que você bem entender e depois dizer, papai, eu quero o céu. Não. Procure na Bíblia e você vai entender que a graça é para todos, mas ela tem suas condições. E a condição é ser santo, buscar a santidade, buscar a separação. Analise-se todo dia, não só no dia da ceia, não só horas antes de ceiar. Analise-se todo instante da sua vida. E aproveite a graça através de Cristo Jesus, porque só através dele é que alcançaremos a salvação, que chegaremos a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um abraço do pastor Marcos, do Ministério Atos 2, Palavra da Verdade. Deus abençoe a todos.